Você teve uma fratura no punho, mais especificamente do rádio distal? Sabia que existe uma grande variedade de fraturas dessa região do osso? Existem vários tipos de fraturas. As fraturas do rádio distal elas podem ser intraarticulares, quando o osso quebra dentro da articulação, podem ser cominutivas, de alta energia, quando o osso quebra em mais de 3 partes ou em vários fragmentos pequenos, e também podem ser fraturas extraarticulares simples, em que o osso quebra antes da ponta dele não pega a articulação. E costuma ser uma fratura de baixa energia, principalmente quando você cai da própria altura, muito comum em idosos, mas também pode acontecer em jovens, né? Devido à diferença na qualidade óssea, na característica da fratura, na lesão dos tecidos moles ali em volta do seu punho e também das suas necessidades, existem diferentes grupos, né, de pacientes. Então, pacientes jovens normalmente têm uma fratura com uma energia maior, fraturas mais complexas, e pacientes idosos têm uma fratura um pouquinho diferente e também uma qualidade óssea do osso um pouco diferente também, um pouco pior. E aí uma abordagem de tratamento diferente pode ser necessária. Isso que eu te falei agora são alguns exemplos de fraturas do punho. As fraturas do rádio distal podem ser tratadas com cirurgia ou sem cirurgia, né, com o que a gente chama de gesso ou tratamento conservador. Para saber mais sobre quais são os tipos de tratamento e sobre uma nova tecnologia aí que está mudando o tratamento, a experiência dos pacientes nessas fraturas, fica comigo até o final desse vídeo. Nele eu vou te explicar sobre as opções de tratamento para as fraturas extraarticulares do rádio distal, tá? Baseado em uma revisão sistemática da literatura que teve como objetivo fazer uma revisão detalhada aí dos resultados clínicos e funcionais e obter informações sobre qual tratamento seria melhor para esse tipo de fratura que eu te falei. Então, vamos começar. Roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas, o primeiro canal de ortopedia e traumatologia voltado para você que está se recuperando depois de uma fratura ou tem um problema ortopédico. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista e fundador aqui do canal das fraturas, do Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, também do método IOFISI. Se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Antes de começar, eu quero te falar que a empresa Fixit é parceira aqui do canal e eu sou sócio e ajudo aqui na divulgação dela. Ela é uma empresa de impressão 3D e conta com várias soluções na área da medicina. Dentre essas soluções estão as órteses 3D, que são imobilizadores para usar aí no tratamento de doenças ortopédicas, dentre elas fraturas, doenças reumatológicas, neurológicas e até impressões específicas ali, soluções para hospitais, e também inclusive dá para a gente fazer a impressão da sua fratura e fazer o planejamento cirúrgico dessa fratura antes de fazer a cirurgia em você. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela, eu já vou deixar o link aqui na tela, ou então você pode acessar a qualquer momento o link ali na descrição do vídeo. Então, vamos começar. Esse vídeo é baseado no artigo Treatment Options in Extraarticular Distal Radius Fractures, a Systematic Review of Meta-Analysis. É um artigo em inglês, tá? Mas que eu deixei ele um pouco mais tranquilo de você ler e transformei ele aqui num vídeo do YouTube, tá? Para o tratamento das fraturas do rádio distal extraarticular, existem 5 modalidades principais aí de tratamento que eles compararam e detalharam aí nessa revisão sistemática. A primeira é a imobilização com gesso, a segunda, fixação com fio de Kirchner, a terceira é o uso da placa volar, a quarta é a fixação com fixador externo e a quinta é a fixação intramedular, tá? A redução incruenta, que é quando a gente coloca o seu osso no lugar, puxa ali, teve uma fratura no punho, a gente faz anestesia, puxa, coloca o seu osso no lugar, isso é chamado de redução incruenta, sem ter que abrir a pele. E a imobilização gessada foram tradicionalmente preferidas para as fraturas intra e extraarticulares, tá? Hoje em dia a gente usa mais para as fraturas extraarticulares e tem alguns critérios que a gente usa para tratar com cirurgia ou com gesso, né? Em alguns casos, para as fraturas estáveis, o gesso pode ser substituído por uma imobilização impressa na impressora 3D, né, que a Fixit produz e que você pode molhar, tomar banho, sua pele pode respirar e é muito confortável, né? Nem sempre a gente vai usar a Fixit ou essa tecnologia no tratamento inicial, provavelmente vai fazer o gesso, deixar ali de 2 a 4 semanas e depois a gente troca
por essa nova imobilização, né? E aí que a Fixit entra, ela tem uma imobilização específica para as fraturas de rádio distal e que podem ser aplicadas após um período que você está usando o gesso. Então a gente pode trocar o gesso depois de um tempo para essa órtese e a gente está desenvolvendo alguns estudos para ver se a gente já pode aplicar esse gesso mais cedo possível, tá? Mas no momento não tem indicação de aplicar na emergência para determinados tipos de fratura, tá? Essa órtese que a Fixit tem se chama Punho Fix e ela é impressa em 3D especificamente para o seu tamanho, tá? O seu médico vai esquentar, moldar ali no seu punho, né, escolhendo a posição ideal para ele cicatrizar. Muito legal, né? Se você quiser saber mais sobre a Fixit, se ela pode ser usada no seu caso, é importante que você converse com o seu médico e também, se você quiser, acesse o site deles aqui no botão que vai aparecer aqui ou então na descrição do vídeo. Se por um acaso você é profissional de saúde e deseja ter essa tecnologia para os seus pacientes, na sua clínica, no seu consultório, no seu hospital, você também pode acessar o site deles aqui na descrição do vídeo. E esse foi o tratamento com gesso, né? Já o tratamento cirúrgico, ele pode ser feito com os fios de Kirchner, com a placa, com os fixadores externos e implantes intramedulares. A introdução das placas volares bloqueadas, né, levou a um aumento significativo nas taxas do tratamento cirúrgico, também para as fraturas extra-articulares, né, devido à melhora da estabilidade e a possibilidade da mobilização precoce. Então, se você operou, a gente colocou a placa bloqueada em você que tem uma estabilidade melhor do que a placa não bloqueada, a gente tem uma possibilidade maior de liberar o seu movimento o mais rápido possível. Então, no dia seguinte da cirurgia ou então 1, 2 semanas depois, você já pode mobilizar o seu punho, né? E não precisa ficar as 6 semanas com ele mobilizado, como é no tratamento conservador. Por outro lado, né, as queixas e complicações de irritação nos tendões também ficam mais comuns com esse tratamento, né? Também tem uma dissecção extensa aí de tecidos moles e também pode causar outras complicações. Se você quiser saber mais sobre as placas bloqueadas, sobre as complicações do rádio distal, eu fiz um vídeo te explicando também sobre isso aqui no canal. Então se inscreve se você ainda não é inscrito, procura esses vídeos aqui no canal. E outros tratamentos cirúrgicos também podem fornecer melhor estabilidade que o gesso, né? Mas tem suas próprias vantagens e desvantagens, né? As diretrizes atuais, elas sugerem que a redução fechada e a imobilização com gesso como tratamento primário para as fraturas extra-articulares do rádio distal, porque é um tratamento não invasivo e relativamente barato, né? No entanto, ainda não está claro se o método não invasivo também significa menos complicações e uma perda de função aceitável que pode acontecer depois da recuperação, né? Ainda não tem um consenso quanto à superioridade de um desses métodos, se é para fazer a cirurgia ou tratar com gesso para as fraturas extra-articulares. Então, o ideal é que você converse com seu médico e veja qual o melhor tratamento para você de acordo com a sua necessidade, tá? No longo prazo, depois de 6 meses, 1 ano, os resultados são parecidos, lógico, se isso seu osso colar na posição correta, tá? E independente do tratamento escolhido, você vai precisar fazer uma reabilitação e também a sua fisioterapia. Depois da cirurgia, o ideal é que você movimente o mais rápido possível, mas quando e como fazer é o seu médico, seu fisioterapeuta que vão te orientar, né? Talvez você tenha que usar um pouco uma imobilização, seja Fixit, seja uma órtese ou um gesso, por algum período de tempo. E se você já foi liberado para movimentar, ou se você fez cirurgia e o seu médico já liberou você para movimentar, a gente desenvolveu um protocolo gravado, que é o método e o físio, que tem exercícios para você fazer em casa mesmo e se recuperar depois da sua fratura do rádio distal. Se o seu médico já te liberou para fazer a fisioterapia, você não começou ainda, ou você começou, acha que ela está insuficiente, quer fazer alguma coisa para acelerar a sua recuperação, melhorar o edema, a dor, o inchaço, né? Recuperar os movimentos de uma maneira mais rápida, onde só depende de você fazer os exercícios, você já pode começar eles clicando no botão que vai aparecer aqui na tela ou então na descrição do vídeo. O objetivo dessa revisão sistemática da literatura e meta-análise foi fazer uma visão geral dos principais tratamentos aí que a gente tem para as fraturas do rádio distal. Esse estudo
é uma revisão sistemática da literatura onde se fez uma busca no site de artigos científicos e se achou 7.054 estudos, foram selecionados. Desse total, 109 foram incluídos na análise, com um total de 6.707 pacientes divididos em 5 diferentes tipos de tratamento que eu já te falei. E a taxa geral de complicação variou de 9% após o tratamento com gesso e 18,5% após a fixação com fio de Kirchner. Para os resultados radiográficos do raio-x, apenas um desvio, que a gente chama de inclinação volar, no grupo do gesso foi menor do que nos outros grupos, tá? Além de uma melhor força de preensão, né, que é a capacidade de fechar a mão, né, depois da placa volar. Então, depois da placa volar, você teria uma melhor força de impreensão e não foram encontradas depois diferenças funcionais claras entre os grupos de tratamento. As infecções superficiais foram mais comuns e proeminentes nos grupos que foram tratados com fio de Kirchner e com fixador externo, tá? Fio de Kirchner chegou a 4,7% e fixador externo até 10%. Tá? A placa volar apresentou uma taxa de síndrome do túnel do carpo um pouco maior, que foi de 3,5%, sendo maior que a de gesso e fio de Kirchner, sendo 0,4% e 0,7% respectivamente. E em 6,1% do grupo de fio de Kirchner, os implantes falharam, ou seja, teve uma soltura do fio, quebra de material e aí precisou reoperar ou refazer a cirurgia. Tá? Isso foi significativamente maior no grupo de fixação de placa volar, né? E houve menos reluxação no grupo de placa também. Né, quando comparado com o gesso, o grupo de placa teve 1% só de perda da redução e reluxação, enquanto no grupo de gesso 9,3%. Tá? Então, as taxas combinadas ali de reintervenção, ou seja, você teve o tratamento e teve que refazer alguma coisa, foi de 3,8% a 5,3% no geral. Né? Em relação a essas reintervenções, só teve uma diferença significativa com o uso de antibiótico no grupo de fio de Kirchner, né? Com o grupo da placa volar. E a literatura atual não fornece evidências ali uniformes para provar a superioridade de um determinado método de tratamento. Como eu falei para você, isso tem que ser individualizado para cada paciente, para cada fratura e para o seu caso. Né? Em relação ao resultado radiográfico, né? As taxas de consolidação elas não foram diferentes, então todas as fraturas consolidaram em média de 6 em 6 semanas. Né? No geral, a fixação por placa mostra melhores resultados radiográficos em comparação aos outros métodos, mas também tem a ver com a gravidade da fratura e também com o paciente. E o resultado clínico funcional? Bom, houveram diferenças na amplitude de movimento e na força de pressão, né, principalmente no curto prazo. Então, por exemplo, a fixação da placa volar mostrou uma força de preensão boa, 69% comparado ao lado não lesionado, né, e de pronossupinação de 81 a 80 graus, entre 0 e 3 meses de acompanhamento. Então, tanto a pronossupinação, tanto a pronação como a pronossupinação estiveram ali acima do limite para você ter alguma sequela, mas no acompanhamento de longo prazo, quando a gente pega esses pacientes 6 meses, 1 ano depois, não foram encontradas diferenças claras entre os grupos de tratamento. Tá? Então, essa revisão sistemática e meta-análise teve como objetivo avaliar as complicações, reintervenções, resultados radiográficos, resultados funcionais e resultados também relatados pelos pacientes de acordo com o tratamento que eles tiveram para as fraturas extra-articulares do rádio distal. Os dados não mostram uma clara superioridade ou inferioridade para nenhum desses tratamentos avaliados e a melhor coisa é individualizar o seu tratamento. Nenhuma diferença nos resultados funcionais e relatados pelos pacientes nesse estudo no segmento de longo prazo, acima de 12 meses, pode ser detectada. No entanto, no curto prazo parece existir diferenças nos resultados funcionais e também nos relatados pelos pacientes, principalmente para cirurgia com placa. Tá? Em todos os grupos de tratamento, uma tendência de redução foi observada após o acompanhamento de 0 a 3 meses em alguns scores que a gente usa para ver a dor, mobilidade e funcionalidade do punho, o que significa menos incapacidade e melhor função quando o paciente é operado pela placa. Mas no longo prazo,
é a mesma coisa. E de acordo com esses achados, também foi observada uma melhora na força de preensão e na diminuição da dor, né, no mesmo período de tempo para todos os grupos de tratamento. No entanto, as placas volares e a fixação intramedular tiveram uma recuperação muito mais rápida do que as outras modalidades. Além disso, a amplitude de movimento foi imediatamente próxima ou mesmo acima do limite da incapacidade no acompanhamento de 0 a 3 meses para ambos os tratamentos, né? Então, na nossa sociedade atual, a gente pode falar ali que longos períodos de reabilitação, de imobilização não são mais aceitáveis para a maioria dos pacientes, porque você precisa trabalhar, precisa fazer as suas coisas, né? Além disso, também existe um forte lobby da indústria para vender esses implantes, né? E um grande esforço para restaurar também a anatomia perfeita ali do seu punho pelo seu cirurgião, pelo seu ortopedista, para levar ao tratamento cirúrgico, né? Então, assim, a gente tem que comparar o custo e efetividade em curto e longo prazo, e os resultados radiológicos também favorecem a cirurgia com a placa. Entretanto, a gente tem que individualizar o seu caso, tem que ver o que vai ser melhor para você. Se você puder esperar os 3 meses, são mais ou menos 6 semanas imobilizado, depois fazer a recuperação, a fisioterapia, perfeito. Se você não puder, tiver que trabalhar logo, ou trabalha com escritório, fazendo a cirurgia mais ou menos com 2, 3 semanas, você já volta a fazer suas coisas, sem carregar peso, é lógico. E o que a gente pode concluir desse estudo? A literatura atual ela não fornece evidências suficientes para apoiar a superioridade de um determinado método de tratamento para as fraturas extraarticulares do rádio distal, ao observar as complicações, reintervenções e resultados funcionais ali de longo prazo. Então, assim, o seu tratamento ele deve ser individualizado e discutido com o seu médico quais serão as vantagens e desvantagens de cada tratamento para você de acordo com o seu tipo de fratura. Independente do tratamento escolhido, você vai precisar fazer a reabilitação da sua fratura, tá? Depois da cirurgia, o ideal é que você movimente o mais rápido possível quando o seu médico te liberar, né? E talvez você ainda precise de uma imobilização por algum período de tempo, mesmo com a cirurgia, ou se você tratou com gesso, você pode substituir depois, mais para frente, com a Fixit, ou usar a Fixit já no seu pós-operatório se você fez a cirurgia, né, para melhorar essa questão. Se você quer saber um pouco mais da tecnologia de impressão 3D da Fixit, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você olhar, tá? E pensando em você que fez cirurgia ou que está tratando com gesso ou com a Fixit, a gente desenvolveu o método e o físio para as fraturas de rádio distal, onde é um protocolo gravado com exercícios para você fazer na sua casa e recuperar depois de uma fratura do rádio distal. Se o seu médico já te liberou para fazer a fisioterapia, você ainda não fez a sua fisioterapia ou acha que ela está insuficiente, você pode acelerar a sua recuperação clicando no botão que vai aparecer aqui na sua tela ou então na descrição do vídeo para começar esses exercícios ainda hoje, que nada mais é do que uma adaptação dos exercícios que você já faria na fisioterapia. Quero deixar claro aqui que não é uma substituição da fisioterapia. Você vai ter que ter o seu acompanhamento, vai ter que ir no seu físio, mas você consegue recuperar mais rápido com esses exercícios. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha ele com mais pessoas. Espero ter te ajudado com mais esse vídeo, te desejo uma ótima recuperação e melhoras para você.